Ilustres amigos do canal, tudo bem? CDB pagando 150% do CDI, uma LCI a 13,40 e como montar uma carteira diversificada na renda fixa. São as dúvidas que você, investidor e internauta do canal, mandou para mim e que eu vou responder nesse vídeo de hoje. Vini Invest, o único canal do YouTube com vídeos diários e que responde todas as suas dúvidas. Basta você se inscrever para receber as notificações, porque aos finais de semana é só para o clube de membros. Se você não está inscrito, já aproveita aí também para ter acesso a esses vídeos exclusivos. Vamos lá! A primeira pergunta que eu trago aqui é uma pergunta então de um internauta que comprou pré-fixado a 15,5 e IPCA a 7,7. Talvez você não tenha conseguido essas taxas extraordinárias e está aí na dúvida se elas são boas ou são ruins. Então prepara que eu vou te mostrar como é que eu analiso. O primeiro ponto para você analisar é verificar como estão as taxas atuais. Você comprou e as taxas alguns dias, alguns meses depois estão como? Olha aí na sua tela. Pré-fixado na data de hoje, que eu gravo esse vídeo, está em torno de 14,41 o 2028 e o pré-fixado 2032 a 14,76. Então, em termos de pré-fixado, a taxa informada continua muito boa, 15,5 é aproximadamente 1% acima. Em relação ao IPCA 2029, a diferença não é muito grande. Resumindo então, a análise presente diz que a taxa está boa. Eu resolvi também olhar o comparativo com taxas históricas de pré-fixado. Para isso, eu tenho o painel do Tesouro Direto, uma ferramenta exclusiva que eu consulto qualquer título, por qualquer período. E eu peguei ali o pré-fixado 2025. Por que esse título? Porque é o título que nós temos um histórico maior de taxas, de 2018 a 2024. Aproximadamente aí 6 anos. Se você olhar então esses dados, olha aí à sua esquerda, melhor taxa 13,31 e o melhor decil, ou seja, as 10% melhores taxas nesses 6 anos, vai de 2,22 a 13,91. Então não há dúvida que olhando também esse histórico, as taxas também estão muito positivas. Além disso, fui olhar também a expectativa futura, presente, passado e futuro, a curva de juros nos próximos anos. Olha aí o prefixado. Toda a projeção de curva de juros na data atual desse vídeo está indicando prefixado abaixo de 15%. Então, toda essa conjuntura diz que essa compra nessas taxas tendem a ser extremamente positivas. Vini, então é garantia de que no futuro vai dar bom? Não posso garantir, porque existe sempre a possibilidade de ter algo no meio do caminho, como por exemplo, vai que você precisa vender esses títulos antes do vencimento e as taxas subiram. Talvez você amargue um prejuízo na marcação a mercado. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é a chamada imprevisibilidade. Se tivermos qualquer então situação interna ou externa que aumente o risco, as taxas vão subir. E isso pode gerar, sim, estresse ao longo desse percurso. Resumindo para você que perguntou, as taxas são boas, tanto do pré-fixado quanto do IPCA, mas eu não posso garantir que se você resgatar antes, você não vai ganhar. Então, fica aí para você a dica. Vamos lá. A segunda pergunta eu recebi de 2 ou 3 internautas na sequência. Banco Neon oferecendo uma taxa de 150% do CDI. É uma boa ou não é? Acompanha comigo aí. Eu entrei no site do Banco Neon. Aliás, para mim, esse Banco Neon havia sido liquidado lá em 2018, tinha sido decretada a falência. Mas como o site continua existindo, eu estou entendendo que é outro banco, mas não fiz essa avaliação histórica. Eu só me lembro dessa ocorrência há mais ou menos 6 anos, 7 anos atrás. Continuando, olha aí, a propaganda dele diz, CDB planejado Neon,
rende 150% do CDI. Explore todas as rentabilidades. É um CDB, então, emitido por esse banco com uma rentabilidade bem interessante, porque a taxa Selic deve acabar aí entre 14,5% a 15% depois dessas duas altas que devemos ter nas próximas reuniões. Quando estamos falando de 150% de rentabilidade, você já pode projetar algo acima de 20% ao ano. É bom, eu diria que é ótimo, é sensacional essa rentabilidade. Além disso, do ponto de vista de segurança, você tem a garantia do FGC, até R$ 250 mil por instituição financeira e CPF. Lembrando que está incluído aí o investimento e os juros, para que você não deixe passar desse valor. Vini, então está tudo ok? Não exatamente isso. Quando vamos para os detalhes é que mora o perigo. Eu cliquei na oferta e verifiquei. Resgate em 2 meses. 2 meses é um prazo, para mim, completamente surreal. Não entre em investimento de curtíssimo prazo assim. Acho que não vale a pena. E por que não vale a pena? Primeiro ponto, você vai pagar a maior alíquota do imposto de renda, que é 22,5% sobre o lucro. Isso significa que o seu lucro vai cair de forma sensível se você realmente entrar nesse CDB. Segundo ponto importante, somente por 2 meses é um prazo muito curto. Não vai mudar muito a sua rentabilidade. Essa é a minha opinião. Se fosse 150%, por exemplo, por 2 anos, aí a história muda, porque nós teríamos então a menor alíquota de IR e já teríamos um efeito substancial na sua rentabilidade. Além disso, um último ponto negativo, precisa ter relacionamento com o Banco Neon. Você precisa aí abrir uma conta digital lá. Resumindo para mim, eu não acho uma boa. Sinceramente, eu não indicaria isso. E eu sou transparente com você, investidor. E se você já está gostando, dá aí aquele super like, porque o intuito é sempre te ajudar. E no Clube de Membros, nós ajudamos ainda mais em detalhes para você, com vídeos exclusivos, para você realmente aprender a investir. Se você duvida, entra lá para o clube e você vai ver as vantagens. A partir do 2º nível, você tem acesso a diversos vídeos. Vamos lá. Terceira pergunta. Como diversificar pós-IPCA e pré-fixado? É um internauta que quer ter uma carteira vinculada à renda fixa no Brasil. A minha opinião, você deve, como investidor, sempre abrir as suas possibilidades, não se limitar somente à renda fixa. E mais do que isso, não olhar somente para o Brasil. Hoje em dia você tem inúmeras possibilidades de diversificação. Investir somente na renda fixa e somente no Tesouro Direto, eu não acho uma boa e venho dizendo isso abertamente. Como é que você pode diversificar? Renda variável, tem ações aqui no Brasil, ações nos Estados Unidos, renda fixa de crédito privado no Brasil, renda fixa no exterior, criptomoedas, você tem também moedas internacionais, enfim, há uma série de investimentos. Eu só estou dando esse alerta para você não colocar todos os ovos numa única cesta e depois, numa eventual situação, lamentar. Dito isso, vamos responder então de forma direta essa pergunta que foi feita. Toda vez que eu recebo essa pergunta, eu preciso saber qual é o prazo do investimento, porque há diferentes investimentos no Tesouro com vencimentos diferentes. Qual o risco que o investidor aceita correr no curto prazo e até no vencimento? E, principalmente, qual é o objetivo principal de você, investidor? É acúmulo de patrimônio? É receber uma renda periódica por um determinado período? Ou você quer ter uma renda por um período mais prolongado? Você quer ganhar na marcação a mercado? São perguntas que auxiliam nessa resposta. Mas acalme, eu não vou ficar em cima do muro, não. Adotando como parâmetros essa Selic, então, terminal, entre 14,5% e aproximadamente 15%, e tendo aí uma inflação futura projetada acima de 6%, tendo como esses parâmetros ainda pré-fixados e IPCA, na minha opinião, você poderia pensar, volto a dizer,
pensar em uma dessas propostas que eu vou te mostrar. Não é indicação, é para você abrir a sua mente. Se você é bem conservador na renda fixa, a minha opinião, 70% em Selic e 30% em IPCA. Porque como nós temos uma Selic alta e ela só vai baixar com a expectativa de inflação caindo, você estaria aí protegido, além de ter investimento em IPCA para você já ir se acostumando a esse tipo de investimento. Já você que é um investidor aí que quer uma carteira moderada, veja aí na sua tela, 45% em Selic, 45% em IPCA e uns 10% em pré-fixado, para você ter aí conhecimento maior e saber como é que ele funciona. Talvez até poderia ter chance na marcação a mercado, mas é para você que aceita aí um nível moderado de risco. Já porque você que gosta de ter uma carteira mais ousada, mais arriscada, mas também com a possibilidade maior de retorno, 20% em Selic, 50% em IPCA e 30% em pré-fixado. É isso mesmo, mas isso é uma carteira ousada. Volto a dizer, é uma opinião minha para você. Veja em qual perfil você se enquadra e avalie se faz sentido também. Além disso, recebi outra pergunta. Vale a pena uma LCA que está pagando 13,40%? Vamos aos pontos principais. Toda vez que existe uma indicação de investimento para você, o seu assessor te ligou ou você encontrou alguma coisa, você precisa procurar 3 informações: expectativa de rentabilidade, a liquidez e a segurança. Vamos para cada uma delas. Em termos de expectativa de rentabilidade, LCI e LCA não tem cobrança de imposto de renda. Então, essa rentabilidade de 13,40 já é líquida, porque não tem desconto algum. Qual é o cálculo que você faz? Se for uma LCA para daqui a 2 anos, você divide por 0,85. Está aí na calculadora para você. 13,40 dividido por 0,85. Por que 0,85? Porque você vai ter, depois de 2 anos, 15% de imposto de renda. Daria 15,76 aproximadamente. Lembrando, se o vencimento for antes, a tabela muda. Eu sempre faço o cálculo para daqui a 2 anos. É uma rentabilidade boa? É sim boa. Está acima dos pré-fixados. Liquidez. Qual é o prazo de vencimento dessa LCA? Você precisa saber que investindo nela, você vai ter que aguardar o prazo de investimento. E outro ponto, prazo de investimento acima de 2 anos, para você ter aí o efeito dos juros compostos. Lembrando, você não pode resgatar antes. Esse aí é o efeito que eu estou te mostrando. Investir em LCI e LCA praticamente não tem liquidez. Não conte com esse recurso antecipadamente. Terceiro ponto é a segurança. Quem está emitindo essa LCA é um emissor realmente confiável? Qual é o nível de avaliação de risco? É um AAA, AAA, é só um A, é um BBB, enfim, qual é a avaliação de risco para que você não precise recorrer ao FGC que nós já falamos? Respondendo de uma forma geral e analisando essas condições. Depende então do banco emissor e do prazo. Se você tiver aí um prazo bom, ok, o emissor é confiável, sem problema algum. Se o emissor não for bem confiável ou o prazo for muito curto, talvez valha a pena você pensar aí com calma, porque não vai fazer tanta diferença em relação ao Tesouro Selic. Não estou dizendo que é ruim, só estou dizendo que a diferença vai ser muito pequena para você entender nessa conjuntura desses 3 fatores. Vamos então, já que falamos de LCI e LCA, responder para você, investidor, sobre oportunidades nesse mercado. Tá aí para você o que eu levantei na data de hoje. Oportunidade de LCA, as melhores são do banco CNH, 13,30%. Veja que não está muito diferente da anterior, que o investidor me mandou, 13,40%. Em torno de 13,30%, está aí na sua tela. Vencimento para 2028. Vamos voltar para a calculadora e fazer aqui 13,40 dividido por 0,85, 15,65% seria a sua rentabilidade. Então, se pegarmos aqui 1,1565
e colocarmos até 2028, que são 3 anos, você vai ter uma rentabilidade bruta de 54,68%. Tá bom para você? Eu não sei, mas eu trago a informação. E veja, no canto direito, é um AAA. Apesar de eu, Vinícius, não conhecer esse banco CNH, está muito bem avaliado em termos de avaliação de risco. AAA é o máximo que você pode conseguir. Além dessa pré-fixada, peguei também as melhores indexadas ao IPCA, 6,30% e 6,25%. Veja que mudou, agora não é LCA, é LCI e é do Bari, mas o prazo é parecido, 2029 e 2028. Em termos de análise de risco, tá lá, ó, nível 10, provavelmente um AAA, mas a corretora não mostrou para mim essa avaliação. Então fica aí um ponto de atenção antes de você investir, entender o nível de risco. Para finalizar, ainda temos pós-fixado, LCI e LCA pagando 93% do CDI. Novamente, fazendo aquela nossa conta para você entender aqui, se nós tivermos então 14,5% a taxa Selic, nós vamos ter aí vezes 0,93, uma rentabilidade de 13,48%. Lembrando, de forma líquida, é uma LCI da Caixa Econômica pós-fixada. Veja que é uma avaliação AAA, nível então de risco 2, um dos mais baixos do mercado. Tá aí a informação para você, investidor. Você ficou com alguma dúvida? Mande aí nos comentários que eu terei prazer em te responder e fazer um novo vídeo semana que vem. Agora, se você realmente tem dúvidas muito particulares e quer aprender mais a investir, eu presto um serviço de mentoria financeira. Retiro todas as suas dúvidas, mostro qual é a minha visão no mundo dos investimentos, nos diversos tipos de ativo, e você pode tomar uma decisão de investimento mais assertiva, sem ser enrolado e receber propostas que nem sempre agradam ao seu estilo de investidor. Meus amigos, eu desejo sempre que você esteja na presença de Deus. Se desejar mentoria financeira, está na descrição desse vídeo. Um abraço e até o próximo vídeo.